Margarete, me fala, conta pra mim seu nome, sua idade, onde você nasceu. Meu nome é Margarete Aparecida de Castro Matos, eu uso Margarete Castro no meio jornalístico. Eu tenho 53 anos, nasci em Paracatu, mas estou em Uberlândia há 35 anos. Como é que era Paracatu? Como é que foi sua infância? Muito boa, eu morava, ainda criança, eu morava num bairro, então a gente tinha toda aquela liberdade, né, de brincar na rua, de conviver com os vizinhos, então foi uma infância muito rica. Na adolescência eu me mudei para o centro da cidade, então aí eu já fui morar num apartamento, já era uma coisa mas era mais fácil para ir para a rua, né, para ir para os barzinhos, aquela coisa, mas já era mais limitado em termos de segurança. Fiquei pouco tempo, um ano e meio, e depois já me mudei para Uberlândia. E seus pais, Margarete? Me fala um pouco dos seus pais. Meu pai, infelizmente, já é falecido há quase 3 anos, mas ele foi polícia rodoviária. Então, quando eu nasci, ele era polícia, logo depois ele largou a polícia para empreender, e aí ele abriu uma oficina de motor, né, de retificação de motores. Ficou um tempo com essa oficina, depois abriu uma loja de material elétrico e foi por muitos anos uma empreiteira da CEMIG. Então ele fazia toda a parte elétrica das fazendas ali da região, a instalação dos primeiros pivôs das cidades ali do noroeste de Minas, foi essa empresa do meu pai que fez. Uns anos depois, meu pai se aposentou, até por questão de saúde, problema no joelho, e ele se tornou pastor. Então, quando ele morreu, ele era pastor. A minha mãe também é pastora, mas minha mãe sempre foi dona de casa. Assim, ela vivia para os 5 filhos. E na sua infância, você era uma pessoa curiosa? Você gostava de aprender, de buscar as coisas? Como é que era isso? Muito. Eu falo assim que meu sobrenome é curiosidade. Eu sempre fui muito, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito de inventar histórias, aquela coisa, vamos brincar com os coleguinhas, eu que dava a narrativa ali das histórias, inventava as brincadeiras. E eu decidi ser jornalista, eu tinha 6 anos de idade, em cima de um pé de goiaba. Então eu estava brincando, a goiaba era um microfone, e eu estava narrando uma situação com os colegas lá, com os vizinhos, que eles estavam brincando embaixo, e eu em cima do pé de goiaba, fazendo a narração da brincadeira. E aí eu virei, depois que eu desci, eu falei, pai, eu quero ser jornalista. Eu tinha 6 anos e eu nunca mudei. E ele falava, de onde você tirou isso? Não tem ninguém na família assim e tal? E eu falei, eu quero ser a Délis Ortiz. Já naquela época. E aí, mas aquela coisa assim, eu nunca tive muita ilusão com televisão. Então esse não era muito o meu projeto de vida, não. Tanto quando eu entrei na faculdade e a professora perguntando ali, nós éramos 50 alunos, onde que queria trabalhar, qual era o sonho, eu falei, eu quero trabalhar no jornal impresso. Então eu falava de Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Estado de Minas, porque eu sempre gostei muito de escrever e na minha cabeça, assim, televisão você escrevia pouco, então eu queria escrever. E como é que você foi estudando para chegar, né? Que lembrança você tem da sua vida na escola, ainda antes da faculdade? Ainda lá em Paracatu, aquela coisa, ontem mesmo eu falava com meus filhos, eu sempre fui piolho, rato de biblioteca. Então, eu tinha ficha na biblioteca e eu era uma pessoa que lia muito. E na minha casa também, meu pai sempre priorizou essa questão de leitura, sempre investiu muito. Então, lá em casa tinha Mirador, A Barça, Tesouro da Juventude, Machado de Assis, e eu li esses livros todos. Então, eu sempre fui muito de leitura, sempre gostei muito de ler. E aí, quando não tinha, que eram outros livros, principalmente os pedidos na escola, eu ia para a biblioteca ler, então, e era ler e escrever. Então eu sempre fui muito de escrever crônica, escrever poesia. Eu com 8, 9 anos de idade eu escrevi artigos para o jornal de Paracatu, que até hoje é um jornal quinzenal, mas eu sempre escrevia. Você já tinha contato com jornais então na sua cidade? Já, sempre, desde pequena, assim, eu gostava. Meu pai assinava revistas também, a Veja, Isto É, na época, então lia muito. É aquela coisa assim, eu esperava o correio, o carteiro na porta para pegar a revista. E aí eu tinha uma curiosidade, eu sempre lia a revista de trás para frente. Eu falo assim que é muito de curiosidade, e eu tive que dominar um pouco isso, porque quando eu pegava um livro, eu já abria lá no final. A questão da ansiedade, curiosidade, eu queria saber para
como é que terminava para ver se valia a pena começar a ler. Então isso depois eu fui perdendo, me educando com o tempo, mas eu tinha isso, ler do fim para o começo. E a faculdade, Margarete, você escolheu então, né? O jornalismo já vinha desde muito cedo, mas como é que você foi escolher qual curso, em qual cidade, como é que foi esse processo? Foi destino, Uberlândia foi destino na minha vida. Quando eu fiz magistério, tá, em Paracatu, então quando eu terminei o magistério eu estava muito doente, eu tive estafa mental, eu cheguei a 48 quilos, eu tenho 1,73 m. E aí o médico mandou meu pai me levar para passear, tal, sair da cidade um pouco e eu vim para Uberlândia. Meu irmão morava aqui, fazia cursinho, porque queria fazer engenharia elétrica na UFO, e eu vim visitá-lo. E nisso eu vi a propaganda da faculdade aqui, chamando para o vestibular. Até então, meus planos eram fazer faculdade em Brasília, porque é pertinho de Paracatu, e a gente tem parentes e tudo, ou Belo Horizonte. Então já estava tudo preparado para eu ir para uma dessas duas cidades. E aí fiquei aqui, fiz o vestibular, passei, na época a gente fazia prova mesmo, presencial, aquela coisa toda, tinha nota de corte e tudo isso. E eu fiz e passei. Então, assim, foi algo que eu não tive dificuldade. Eu sempre quis fazer jornalismo e, para mim, só valia a pena deixar a casa dos meus pais, sair da minha cidade, se fosse para fazer o que eu queria. E como é que foi essa mudança para Uberlândia, esse começo do curso universitário? Foi engraçado, porque, assim, eu vim em dezembro e aí eu vim para ficar aqui uma semana. Então, trouxe roupa para ficar uma semana. E eu passei no vestibular e fui ficando. Eu só voltei para minha cidade no carnaval, que era para buscar o resto da minha mudança, para eu começar a faculdade. Então foi assim, foi atropelado, mas foi gostoso. Mas eu fui criada de uma forma tão diferente, cidade pequena, né? Assim, não tinha transporte público, aquela coisa toda, tudo que ia fazer o pai levava, o pai buscava. E aí eu lembro assim, de situações, porque eu morava no Santa Mônica, perto ali da UFO, e a faculdade era no centro da cidade, então eu tinha que pegar ônibus. E eu falei, eu nunca andei de ônibus. E aí eu fui para o ponto de ônibus para ir para a faculdade. Passou um, passou dois, passou três e não parou. Falei, como será que faz para entrar no ônibus? Aí apareceu uma pessoa, um senhor, que acho que ele estava indo para o trabalho, ele abanou a mão. E porque ele abanou a mão, o ônibus parou. Eu falei, tem que abanar a mão para entrar no ônibus. Então teve essas situações, assim, foi um momento, eu tinha 17 anos, foi um momento de muita descoberta, de muito amadurecimento. E aí meu irmão acabou passando em outra cidade, ele passou em Tuiutaba, foi embora. Eu fiquei morando sozinha, então foi tudo assim. Eu falei, eu amadureci de repente. E a faculdade, como é que foi o seu encontro com o curso de jornalismo que você sonhava tanto fazer? Foi maravilhoso, eu fui da segunda turma, então estava tudo muito novo ainda na faculdade, né? Era uma faculdade que tinha serviço social e fisioterapia, então era tudo muito voltado para isso. Então, assim, a gente teve muita precariedade na questão de laboratórios, ainda naquela época era máquina de escrever, então tinha todas as limitações. Mas foi muito bom, assim, era convivência, tinham pessoas mais velhas na minha sala, né, mais velha, eu tinha 17 anos, logo depois 18, mas tinha pessoas lá de 20 e tanto que já estavam trabalhando, já estavam no mercado de trabalho. Tinha a Mônica Cunha, por exemplo, que já era apresentadora do MG naquela época, tinha a Juliana, o Carlinhos, que trabalhavam em bancos, então assim, foi uma experiência muito rica, né, e aí fazendo faculdade naquela idade diferente, muitos daqui de Uberlândia, então aquela coisa, foi muito divertido, então assim, cresci, mas também foi onde eu comecei a aproveitar a vida, porque aí eu comecei a descobrir os bares, as boates da cidade, porque lá na minha cidade eu não ia em nada disso, né, fui criada muito fechadinha, presa, e aí foi assim, um momento de libertação geral. Uhum. E no curso, teve algum professor ou algum colega que te influenciou na carreira, que te ensinou coisas importantes? Eu gosto sempre eu sou muito observadora, então alguns me marcaram muito, assim, eu era apaixonada com o professor Décio, professor de português Décio Bragança. Eu achava ele muito louco, mas ele tinha um texto bom, ele tinha umas ideias bacanas, então eu gostava muito dele. A própria Aida Cruz também, então assim, até hoje, outro dia encontrei com ela, é maravilhosa, né, de conhecimento. Tinha
a professora Bernadette Ribeiro, que trabalhava na TV Integração, e ela deu TV pra gente. Aí pensa, a gente não tinha estúdio de TV na faculdade. E ela conseguiu passar alguma coisa de TV ali. Mesmo eu não queria mesmo trabalhar em televisão, não era pra mim, eu achava que eu não era fotogênica, que eu era tímida e que eu queria escrever. Mesmo assim, eu gostava muito das aulas dela e foi uma aula que eu me dediquei muito. Então, assim, a gente até depois da faculdade, com muitos anos, manteve contato. Então, são pessoas que eu guardo na lembrança. E no jornalismo impresso, quem que eram os professores, assim? No jornalismo impresso, você fala na época da faculdade? Na época da faculdade, com quem que você conviveu do jornalismo impresso? Não lembro. Nossa, eu nem lembro. Eu sei que a gente tinha o laboratório, eram máquinas, né, de datilografia que não eram nem elétricas, eram as manuais duras, terríveis. Tinha o professor, lembrei do professor Marquinhos, eu acho que ele era de Uberaba, mas assim, uma gracinha também, um gênio. Mas eu tive pouco contato com ele, foi mais na faculdade, mas era uma pessoa que tinha muita bagagem também. Eu acho que assim, pela minha imaturidade, a idade e tudo, eu falo assim que eu não aproveitei tanto dele quanto ele tinha para dar. Assim, às vezes ele falava alguma coisa que eu falava assim, gente, de onde que é esse homem, de que planeta? Porque era tão além do que eu podia imaginar. Então hoje eu falo assim, se eu tivesse a experiência de hoje naquela época, a gente tinha absorvido muito mais, tinha aproveitado muito mais. E como é que você entrou no mundo do trabalho, assim? Você já começou como jornalista ou você trabalhou em outras coisas antes? Não, eu nunca tinha trabalhado. E aí minha primeira experiência foi no jornal Triângulo. Um ano antes de eu me formar na faculdade, abriu vaga e eu fui. E o interessante é que naquela época não existia estágio na nossa profissão, não era exigido, não tinha. Então eu entrei como repórter do jornal Triângulo, carteira assinada, e eu cobria cidades. Então eu fazia, era tudo separado na época por editorias e eu cobria cidades. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, porque eu ainda era estudante, ao mesmo tempo eu já era, né, já trabalhava, já era jornalista, era conhecida e chamada repórter, jornalista, então aquilo te dava mais fôlego ainda na faculdade. Mas infelizmente durou pouco tempo, foram 3 meses, porque aí o jornal, e aí os veículos de comunicação sempre passam por isso, né? Os altos e baixos, e aí quando dá qualquer coisa no financeiro, eles cortam o quê? A redação. E aí, 3 meses depois que eu tinha entrado, eles deram um limpa no jornal, na época demitiram cerca de 17 pessoas. Como eu tinha acabado de entrar, estava praticamente período de experiência, eu dancei nessa. Você lembra que ano que era, Margot? 1993. E como é que era a redação do Triângulo em 93? Me conta um Nossa. pouco do ambiente, da equipe. Funcionava na Avenida Afonso Pena, Floriano Peixoto, para cima de onde é o Itaú, ali perto da Rua Prata, era ali na esquina. Então funcionava a redação e a gráfica, tudo no mesmo prédio. Era uma redação, a gente entrava, tinha a secretária, né, a recepção, e logo à direita tinha a redação. Eu lembro que era toda de ardósia, a mesa que a gente sentava era um de frente para o outro, mas ela era de ardósia também, e nós tínhamos máquinas de datilografia, porque naquela época, 93, ainda não tinha computadores. E também eram máquinas manuais. Eu lembro que tinha uma que era elétrica, e aí tinha briga na redação de quem ia usar a elétrica. Outra coisa muito interessante, a gente falou hoje, o povo não conhece, era a lauda, né? Então a gente tinha a lauda para pôr na máquina, e aí você errava, não tinha essa coisa de errorex, essa coisa, ou você riscava ali, ou você tirava a folha e começava de novo. E aí a gente tinha um termo muito bacana que eu lembro, que a gente punha o papel na máquina e ficava olhando para a máquina pensando, como é que eu vou começar o texto, como é que vai ser o lead? E a gente brincava, tem pode texto, pode lauda, joga um pozinho de lauda aqui, porque era para vir essa coisa da fluir ali o texto. Então era uma redação enxuta, tinha um repórter de polícia, um de economia, um de esporte e 2 mais novatas, eu e uma outra, que cobria cidades, e o colunista social, né? Fotógrafo,
chefe de redação e o editor-chefe. Então nós éramos ali basicamente 9, 10 pessoas. Uhum. E dessa época tem algum jornalista que te marcou, que te trouxe ensinamento? Eu tive alguns aprendizados lá, assim, apesar de 3 meses, muito poucos, mas assim, o nosso chefe de redação começou com o Alaor Barbosa, hoje é falecido. Ele tinha um jeito diferente de ensinar, eu falo assim, era um jeito às vezes até agressivo, né? Uma vez eu escrevi um texto para ele, e ele tinha falado que ia ser a manchete. Eu lembro que era sobre o reajuste do gás de cozinha. E aí eu fiz o texto lá, datilografei tudo bonitinho, entreguei e fui passar para ele ver se era a ideia. E ele embolou minha lauda, falou assim, isso aqui não serve nem pra... e jogou na lata do lixo. Gente, eu tinha 19 para 20 anos. Eu olhei aquilo e era meu primeiro emprego, então eu não estava acostumada assim, com essas agressões, né? E eu olhei para ele, aquela coisa segurando o choro, bem menina, mimada, aquela coisa. Eu falei, que isso? Aí ele, senta naquela máquina agora e vai fazer um texto decente, porque esse texto aqui não é seu, isso não é você, isso não te representa. Você é a manchete de amanhã e eu quero um texto que presta. Eu sei que esse dia, geralmente eu saía da redação 6, 7 horas, eu saí quase 10 horas da noite da redação. Mas eu entreguei o texto. E aí foi manchete no outro dia. E o que era legal na época é porque tinha o jornal Triângulo e o jornal Correio. E era aquela briga mesmo, igual cidade grande, assim, de manchete, né? Um olhava por, nossa manchete hoje foi melhor, nossa, nós demos a mesma manchete. Então tinha essa disputa legal que eu falo assim, que era concorrência saudável e que fazia a gente querer ser melhor, né, todo dia, porque tinha concorrência. E o mercado estava ali te olhando, né, e eu já mirava ali no correio. Então, assim, a gente tem que ser bom. Então foram alguns aprendizados, depois foi o Ademir Reis, que está aí também, assim, também trouxe, né, eu falo assim, que todas as pessoas que passam por nós deixam alguma coisa. Acho que ninguém passa na sua vida por passar. Então todas trazem ensinamentos de como deve ser e até de como não deve ser. Então tem muitos colegas lá que eu trago assim na lembrança e que eu gosto muito. E era tudo manual? Como é que o jornal saía? Era tipográfico ainda? Como tipográfico, naquela época era uma pressão louca porque tinha que montar letrinha por letrinha, né? Era tipografia. Tinha a Ilma de Moraes, ela era a chefe de redação e revisora, então a gente passava o texto para ela, corrigia tudo ali. Depois tinha a pessoa que diagramava e era tudo paica, então tinha que fazer as continhas, ir na régua, riscar o jornal inteirinho e depois passava para a gráfica, lá para o linotipo, montar para depois ir para a gráfica. Então era um processo assim, é loucura, né? A gente conta isso hoje assim, tudo bem, foi o século passado, mas parece que tem 300 anos. E aí quando a gente conta isso hoje para os jornalistas mais jovens, eles ficam, que isso, lauda, linotipo, paica, não tem nem ideia. A oficina era lá mesmo? A oficina era lá, no mesmo prédio, dentro do jornal. Tudo era dentro do jornal. Eu lembro que era uma parede, tinha uma janelinha, tipo igual de restaurante que passa comida, passava as páginas por ali, lógico que no corredor tinha a porta, né? Mas assim, a redação com a ligação para o linotipo e tal, passava nessa janelinha e eles ficavam lá montando, 7, 8 horas da noite, acabava tudo e ia para a gráfica. E o correio? Como é que foi a experiência no correio? Como é que você foi parar lá? É outra história. Depois que eu saí do Triângulo, assim, porque aí eu fui fazer letras, então eu fazia jornalismo de manhã, fazia inglês à tarde, estudava letras à noite, mas letras eu fiz 1 ano e meio, não me formei. E aí depois que eu acabei a faculdade, eu voltei para minha cidade, eu voltei para Paracatu. Meu pai ia vender a casa aqui e tal, falei, vou voltar. E até porque meus irmãos todos formaram, voltaram, eu falei, vou voltar pro Ninho. Aí voltei, fui trabalhar na rádio FM lá, então eu era diretora de um programa de manhã das 7 às 8, de entrevista ao vivo. Saía, ia pra TV, que eu era repórter, então eu cheguei no dia da inauguração da TV, eu falo que assim, minha grande entrevista, Chitãozinho Chororó no aeroporto de Paracatu. E aí eu escrevia para o jornal de 15 em 15 dias, então eu tinha 3 empregos recém-formada.
estava muito bem, obrigada, na casa de papai e mamãe, não tinha despesa com nada. Só que eu queria vir para Uberlândia. E aí a gente brinca com essa coisa, né, de quem bebe água de Uberlândia não vai embora. E eu fiquei 6 meses lá, foram 6 meses que eu chorava todo dia, querendo voltar. E aí um dia meu pai não aguentou, me viu sentada na janela chorando, falou, você quer voltar? Eu falei, que dia, que hora, vamos? Aí ele, não, se você conseguir emprego lá, você pode voltar, porque agora tem que ser por sua conta. Eu falei, beleza. Peguei o telefone, dei uma ligação, fiz uma ligação, Jornal Triângulo. Estavam contratando repórter de novo. Ele falou, isso era uma sexta, se você tiver que segunda-feira, a vaga é sua. Eu falei, já cheguei. Sábado de manhã eu estava aqui em Uberlândia de novo. E dessa volta, aí já são 30 e tantos anos, né? E aí comecei a trabalhar. De novo, durou 3 meses. Aí depois eu já estava formada, fui para assessoria de imprensa. Então tive passagem por várias agências, 2 agências que eu fiquei muitos anos, 7 anos aí. E aí surgiu a oportunidade de cobrir férias no Correio. Eu falei, gente, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, porque lá é só um mês e não dava para conciliar. E eu falei, vou. Eu tinha acabado de casar, eu tinha perdido meu irmão caçula, então sabe, a vida tinha dado uma turbulência. Eu falei, vou arriscar, né, porque ou é agora ou é agora. E eu fui cobrir férias do Sérgio Gouveia. E aí todo mundo assim, o retorno que me dava, porque seu texto é bom, porque você deve ficar, porque eles devem te contratar. Só que faltando 3 dias, eles falaram, o Sérgio vai voltar. Infelizmente não tem vaga. Eu falei, tudo bem. E aí quando faltou um dia, a Rádio Itatiaia chega em Uberlândia, e o sonho do Sérgio Gouveia era trabalhar em rádio. Ele abriu mão do Correio e foi para a rádio. Conclusão, eu fiquei com a vaga dele e fiquei lá quase 10 anos. E aí 6 anos eu fiquei como repórter na rua, tudo isso cobrindo de tudo, porque logo acabaram as editorias também, então todo repórter cobria tudo, então futebol, polícia, tudo. E nos últimos 4 anos como editora do Caderno Cidade e Região. E como é que era a redação do Correio naquela época? Para mim era grande, né? Claro que não era uma Folha de São Paulo, tal, mas era uma redação grande, a gente era mais de 30 pessoas, então assim, para quem saiu de uma redação que tinha 9, 10 para 35, eu acho que a gente era muita coisa, gente, tô vivendo meu sonho, né? Um jornal grande. E era tudo muito especificado, assim, o que o editor fazia, o repórter, o revisor, então cada um tinha o seu papel ali certinho, né? E aí foi muito gostoso, eu até comecei na editoria de economia, então eu que fazia os CAGEDs da vida, as empresas, lançamento, aquela coisa toda, então eu fiquei muito na área de economia e eu falei, o que é o destino, né? Porque a parte que eu sempre odiei na vida foi matemática. Aí minha primeira oportunidade de estar num jornal grande, eu caio aonde? Numa editoria de economia. Eu falei, por que acham que eu tenho cara de jornalista de economia? Mas é por essa curiosidade. Aí um dia conversando com a Alba, que era editora de economia, ela falou, não, porque você é cuidadosa com os números, você soma, coisa. Eu falei, porque eu tenho medo de errar, porque tanto que eu não sei matemática, então eu faço muitas vezes para conferir. E aí foi logo depois, 2 meses, 3 meses, acabaram com as editorias e aí todo mundo fazia tudo. E aí eu passei por tudo, agro, polícia, fim de semana, os plantões, né, de delegacia, 6 horas da manhã na delegacia. E foi uma época difícil também porque eu tive meus 2 filhos dentro do Correio e nas minhas 2 gravidezes na rua. Então assim, eu saí da rua 1 semana antes de ganhar neném. Então aquele barrigão no sol, na chuva, na poeira, cobrindo futebol. E teve uma situação delicada que um plantão de domingo eu fui cobrir o terrão e eu já estava de 6 meses do meu segundo filho, enorme. E a gente sentada no cantinho do campo assistindo o jogo e veio uma bola e eu só fiz assim, perdi meu filho. Sabe aquela coisa, uma fração de segundo, assim, a bola vindo em câmera lenta. E aí o meu colega estava sentado do lado, o Carlinhos, o Carlos Vilela, ele deitou em cima da minha barriga, me protegendo. E a bola veio e bateu na minha perna. Ela passou debaixo da mesa e bateu na minha perna. Eu fiquei 1 semana com a bola desenhada na perna, de tanta dor, assim, era uma bola. E eu falei, agora eu estou 2 bolas, a da barriga e a da perna. Então tem situações assim, de sentar no sofá da delegacia da Polícia Civil e afundar, porque
o sofá era todo destruído, esburacado, e eu grávida pesada, né, porque eu engordei 20 quilos na gravidez, e ter que vir uns agentes e me rebocar para me tirar de dentro do sofá. Então tinha umas situações legais. E qual das atividades jornalísticas você exerceu? Você falou que foi repórter, editora? Dentro do Correio, eu falo assim que o Correio foi uma grande escola para nós profissionais de Uberlândia. Muitos passaram por lá e assim, eu gosto de exaltar essa parte da minha vida. Porque assim, eu entrei como repórter, fiquei 6 anos, e aí essa coisa de acabar com a editoria e te dar a oportunidade de trabalhar com tudo, então te desafiava. Porque assim, eu não gosto de futebol, eu tive que aprender sobre futebol, porque eu só sabia o que era gol. Então eu tive que aprender para escrever sobre. Ir na delegacia, eu tinha que começar a ler matérias de polícia para escrever. Então isso te desafiava, né, a ser melhor. Então eu acho que isso foi uma grande escola. Depois, como editora, a parte de editora ela foi bem cavada, assim, sabe? Ela foi bem sofrida, porque eu já estava um tempo na redação. Era meu sonho, eu queria chegar no que eu pudesse ali de mais alto da redação. E já estava ficando velha, né? O tempo passando, aquela coisa. E aí vieram os consultores de Belo Horizonte. Foi uma época que o Jornal Correio contratou uns consultores. E quando eu voltei da licença maternidade, ele foi me conhecer. E aí me conhecendo, tal, me colocou manchete no outro dia. E, porque seu texto é muito bom, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, você nunca pensou em ser editora? Eu falei, desde o primeiro dia que eu pisei aqui. E por que você não é? Eu falei, porque nunca me deram oportunidade. E aí foi um processo e ele falou, semana que vem eu te quero como editora. E aí foi conversar com o chefe de redação, o diretor de redação, que na época achava que eu ainda não estava pronta, tal, mas obedecendo ali, né, uma consultoria que tinha comprado, adquirido. Aí falou, tá bom, você quer ser editora? Eu falei, quero. O Luiz Antônio está saindo de férias amanhã, editor de esporte, e você assume a editoria por 1 mês, o seu teste. Falei, tá. Só que acontece, o editor de esporte também fazia as matérias, então ele entrava mais cedo, ia cobrir Verdão, basquete, essas coisas, chegava na redação e fechava a página, eram 3 páginas. E esse foi meu desafio, né? Primeiro dia eu tive que cobrir Verdão. E aí, o que eu fiz antes? Eu falei com meu marido, eu quero uma aula de futebol. Então eu passei a madrugada estudando futebol. Eu falei, eu quero saber o que é esquema tático. Desenha pra mim um campo, me ensina tudo. É goleiro, atacante, o que mais? O que tem dentro do futebol? Ele me deu uma aula, montou um campinho pra mim, me deu uma aula, esquema tático é isso, não sei o que, é 3-2-1, 3-4-4, não sei o que. Falei, beleza. Fui pro outro dia pro campo, cobri o Verdão, que era lá no Juqueirbeiro. E aí, cobrindo tal, quando eu cheguei na redação, o chefe veio me testar, né? Claro, podia perder a oportunidade. E aí, colega, como é que o Verdão joga domingo? Eu, no esquema tático 3-3-2. Você sabe o que é isso? Eu, claro, atacante assim, não sei o que, explica. Dei uma aula de futebol pra ele. Qual as chances do Verdão ganhar todas? Porque o time assim, assim, assado, que ele vai jogar. Beleza, coloca isso no papel que eu acho que vai ser a nossa manchete. Falei, beleza. E assim foi. E aí passou 1 mês, cadê meu resultado? Não veio. Então a gente precisa te testar mais um pouquinho. Você vai ser editora do Internacional, porque a editora vai sair de férias. E Internacional é engraçado, pagava a agência, mas vinha tudo em inglês, então você tinha que traduzir, aquela coisa toda. E eu falei, bora para mais um desafio. Eu falei, tá me testando para eu desistir, né? Eu falei, esporte internacional era para eu desistir. E aí fiquei mais 1 mês. Aí quando acabou nada, cadê o feedback? Eu falei, vou cobrar, né? Porque também sou dessas. Aí fui no consultor. Falei, olha, você me propôs ser editora e tal, mas eu já tô me sentindo usada. Porque eu tô com salário de repórter, mas há 2 meses eu sou editora. Eu tô entregando um bom trabalho, porque senão não me davam mais 1 mês. E como é que fica isso? Vamos na sala do chefe. Entramos. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então você vai ser editora, como é que fala? Tipo, eu ia cobrir férias de todo mundo, eu ia ser a editora coringa. Eu ia cobrir férias de todo mundo e assim foi. Então eu passei por capa, eu fechei capa, eu fui pauteira, a editora eu fui pauteira nas férias da produção.
E aí sim foi, até que a editora do Caderno Cidade e Região saiu, e aí eu assumi e era o principal caderno do jornal, né? Então eu fiquei 2 anos à frente do Cidade e Região. E de todas as funções que você exerceu, qual que você gostou mais, assim, onde você te brilhava mais o olho? Repórter. Eu falo que, apesar do sonho assim, de ir para edição, porque é aquela coisa, né? Era um nível acima, você ganhava mais, você tinha mais respeito. Mas eu falo que esse processo acelerou a minha saída do jornal. Porque você entrava, igual eu, chegava 1h da tarde, os outros editores chegavam às 4h. Eu chegava 1h porque me deram a função de ser a tutora dos estagiários. Então eu que cuidava deles. Então 1h eu chegava, sentava com eles, discutia a pauta, discutia o texto deles e tal, para depois ir assumir minha função de editora mesmo. E eu saía do jornal por ser o jornal principal e que gerava as manchetes da capa. Eu saía 1, 2 horas da manhã. Então aquela coisa, você entrava, a redação era toda fechada, né? Era um prédio todo fechado, não tinha verde, não tinha nada. Você não sabia se estava de dia, se estava de noite, se estava fazendo frio, se estava fazendo calor. E eu com 2 crianças pequenas. E eu falo assim, eu não acompanhei nada da infância dos meus filhos, de ler, de falar, de andar, eu não vi nada disso. E aí eu estava com 40 anos. E aí eu entrei na crise dos 40. Falei, eu não quero morrer atrás de uma máquina, de um computador, porque aí teve a mudança, né? Logo depois que eu entrei no Correio, 1 mês depois trocaram as máquinas pelo computador. Falei, não é isso que eu quero pra mim. Porque eu cheguei no limite, no teto do jornal, e tinham 2 vagas, ou era chefe de reportagem ou era o diretor de jornalismo, mas que tinha outras histórias por trás e que eu não ia chegar no lugar deles. E eu falei, eu não quero isso pra mim, eu vou brincar de casinha. E aí foi minha primeira tentativa de sair do jornalismo. Você falou muito, né, sobre a questão de ir pra rua. Uhum. E acho que isso hoje é uma coisa que os repórteres já não sabem nem o que é, né? O que significava ir pra rua naquela época? Por que era tão importante o repórter ir pra rua? E a gente ia todos os dias. Não tinha essa coisa... Primeiro, o telefone naquela época era tudo muito caro, né? Ligação de telefone, essa coisa. Não era todo mundo que tinha. Então, você tinha que ir pra rua mesmo. Sair com o motorista, ir nos lugares. E aí, assim, a pauta geralmente te mandava 2, 3 lugares para você construir um texto. Porque você tinha que ouvir todos os lados. Então, eram 2, 3 lugares. E, assim, o jornal ficava no Distrito Industrial, que era bem longe, assim, inacessível, né? Assim, para locomoção rápida, e às vezes a gente ia para o outro lado da cidade. E aquela coisa de ver buraco na rua, de ir para a prefeitura, ao mesmo tempo você tá dentro de uma grande empresa. Então era esse dia, assim, eu falo que o gostoso era corrido, você passava fome, você passava sede, calor, mas era o gostoso, porque você tinha contato com gente. Então você ouvia a história pessoalmente, olhando nos olhos, e você ouvir por telefone, depois veio um message, né, ali, e fazer entrevista daquele jeito, era muito frio. Então, o gostoso era ir pra rua. E eu senti falta na editoria justamente desse contato humano, assim. Tem alguma matéria que marcou você? Tem algumas. Uma das últimas, já, acho que um dia antes de eu entrar como editora, eu fiz uma matéria sobre caminhões, tecnologia de caminhões. E foi muito interessante, assim, porque eu fui para posto de combustível, né, postos aí para pegar caminhoneiros para falar disso, porque antes aquela coisa assim, não estudou, vai ser caminhoneiro. E aí os caminhões vinham, assim, tava quase falando já, né, essa coisa da tecnologia, do computador de bordo e tudo. E aí foi uma matéria que eu achei bem legal e a gente conseguiu fechar uma página inteira com essa matéria. Mas foi uma matéria que eu fiquei, acho que 3 dias nela, porque era muita gente para ouvir, muito caminhoneiro, empresa de TI, a empresa que constrói caminhão, que vende caminhão, então assim, foi bem legal. Teve uma bacana também, mais nessa área social, a primeira mulher que foi presa em Uberlândia por não pagar pensão alimentícia. A gente fala assim, a única coisa que prende no Brasil é não pagar pensão. E a gente vê sempre o homem desse lado, né? E ela foi a primeira mulher de Uberlândia, ela morava ali no Lagoinha, ela trabalhava num condomínio e ela separou do marido e tudo, eu não sei, não lembro mais a situação, mas ela que tinha que dar pensão.
e ela não pagou a pensão e ela foi presa. E eu fui ouvir a família dela lá no Lagoinha, fui ouvir os filhos, tinha um filho maiorzinho, e eu fui, pela primeira vez eu entrei dentro do presídio feminino, então foi uma experiência que é chocante, né? Aquela coisa da revista e você não pode entrar com caneta, você não... E ouvi a história dela, ouvi o lado dela, e eu fui no trabalho do cara também, do ex-marido, para ouvir ele. Então foi assim, uma história que me marcou muito, muito mesmo. Hoje eu ainda passo perto ali do Lagoinha, onde era a casa, que hoje não é mais, eu lembro da história, ela me vem toda, assim, que me marcou muito. E considerando o tempo, né, que você trabalhou, teve alguma reportagem sua que furou todo mundo ou que transformou alguma realidade? Nossa, são tantos anos, tanta reportagem. Porque assim, eu nunca fui de ficar num emprego só, num trabalho. Então, mesmo esses anos todos no Correio, eu escrevi para todas as revistas de Uberlândia, eu estive em todas. Então eu fazia muito texto, era muita matéria. Com certeza tiveram alguns furos, assim, eu não vou me lembrar, no jornal Correio, no jornal Triângulo teve, né, quando a gente trouxe a manchete, aí os editores, eles se falavam, um xingava o outro, você passou na minha frente, você me furou com essa matéria, não sei o quê, então era gostoso. Mas em revista, assim, eu fiz algumas matérias bacanas que tiveram repercussão, uma contando a história de Uberlândia, mas de uma forma bem diferente do que a gente vê, aquela coisa só história, e uma que eu fiz com o ministro Joaquim Barbosa, que é de Paracatu, e eu descobri isso, que ele era de Paracatu. Eu fui na escola, eu entrevistei a professora dele, eu peguei o boletim dele com as notas, eu estive na casa dos pais dele, então foi uma história bem bacana também, assim, que teve muita repercussão na época. Outra matéria de revista que eu fiz, e a capa era As Mulheres do Hotel Leão. Chamou muita atenção porque ele foi um dos prefeitos que mais deu espaço, acho que foi na primeira gestão dele, para mulheres. Então, dentro das secretarias, era o governo que tinha mais mulheres. Então, a capa era ele, com todas as secretárias, e aí o título era bem esse, As Mulheres do Hotel Leão. Então, deu uma repercussão por essa questão do feminino, conquistar espaço na política, foi legal. Essas revistas eram revistas de Uberlândia ou eram revistas de fora? Revistas de Uberlândia. Quais revistas você trabalhou? Me conta um pouco. Eu trabalhei na Cult, eu trabalhei na Mercado, eu trabalhei na Negócios. Na Negócios eu cheguei a ser contratada, então eu trabalhei quase um ano na revista Negócios como contratada, não era carteira assinada, era contrato. As outras eram freela, então assim, me pagavam por matéria. Eu acho que até hoje eu só não escrevi para Soberana, mas a Perfil Médico, a Integra, hoje inclusive eu tenho uma coluna de empreendedorismo na Integra, né, que chama Prosa Empreendedora. Nossa, todas. Eu comecei com revista, minha primeira revista foi da Patrícia Naves Garcia, e chamava Mix Minas. E eu comecei como repórter nessa revista dela, era uma revista fininha, era assim, tirando, acho que a CUT veio depois, era a primeira revista de Uberlândia, eu tenho até hoje esses exemplares. E aí depois eu virei a editora-chefe dessa revista, e a gente chegou a fazer uma cobertura em Brasília, no Congresso, que eu tenho fotos lá dessa cobertura no Congresso, que saiu uma van daqui com vários jornalistas, e eu fui para fazer essa cobertura em Brasília. E o diário, como é que aconteceu o diário na sua trajetória? Então, nessa brincadeira minha de vou brincar de casinha e esquecer o jornalismo, depois que eu saí do Jornal Correio, 15 dias depois eu fui fazer campanha política. E aí não parei, fui para a prefeitura e tal, e depois quando eu saí da prefeitura, em 2016, foi o ano que o Jornal Correio fechou, né? Ele fechou em dezembro de 2016. Quando foi no início de janeiro, eu recebi uma ligação de um amigo falando, ele conhecia o Felipe, e que o Felipe ia transformar o jornal, que era de classificados, num jornal diário, e estava procurando alguém para fazer isso, e me colocou em contato com ele. E aí expliquei a experiência toda, tal. Ele falou, o desafio eu preciso transformar o jornal, porque o Jornal Correio fechou, é uma lacuna que vai ficar em Uberlândia, é um momento, ele com a visão empresarial,
tinha chegado o OLX, né? Então ele falou, classificados, hoje ninguém compra jornal de classificados, vê tudo lá. Então assim, eu perdi muito mercado e é hora de mudar. Então eu quero transformar, o que eu preciso? Falei, você precisa de repórter, você precisa de fotógrafo, e aí a gente foi construindo a redação. Eu fiquei 3 meses lá com esse propósito, com esse desafio de, primeiro, criar um projeto gráfico para o jornal, porque não tinha nada, né? Era sair do nada, assim, classificados. Era aquela coisa corrida, anúncio, 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 e pronto, não tinha foto, não tinha nada. Então a gente teve que desenhar um projeto gráfico, criar todas as seções do jornal, nome, convidar colunistas. Então eu fiz todo esse papel de convidar colunistas. A gente chegou a fazer algumas pesquisas mais amadoras, assim, nada muito profissional, do que deveria ter ou não no jornal. E aí, na época, contratamos dois repórteres, tinha eu, 2 repórteres, e os meninos que já faziam a paginação do lado comercial continuaram, mas eles não tinham noção do que era um jornal editorial. E aí eu falei, a gente vai precisar trocar, porque, assim, eles não entendiam, né, a forma, o que era título, porque estavam acostumados com o padrão. Aí nós trocamos, trouxemos 2 paginadores que eram do Correio, e aí demos uma melhorada no projeto inicial, e aí assim foi nascendo o jornal. Então a gente funcionava de forma muito, eu falo que era precária até, porque era um prédio bem velho, antigo ali no centro, né, na Quintino Bocaiúva, bem antigo mesmo. Então era uma salinha, a redação era uma sala, 3 jornalistas, 2 paginadores e só. E eu falei, olha, a gente tem que contratar agência, a gente tem, aí vai pesquisar agência Estado, aquela coisa toda. Então foi assim, começar do zero. Aí quando eu saí, foi quando eles resolveram investir, porque viram que o negócio estava dando certo, andando, e aí cresceram, mudaram a sala, construíram uma sala nesse prédio antigo para ser a redação. Então foi uma época que ele chegou a ter, acho que 10, 12 jornalistas lá dentro. E aí depois reduziu de novo, depois veio Covid e tudo isso, né? Hoje está um jornal mais online, ele é impresso ainda, mas descaracterizou, porque assim, ele nasceu standard e tal, hoje ele é quase um tabloide. E como foi para você essa experiência de criar um jornal, de participar da criação? Desafiador, assim, porque aí eu tive o tempo todo do outro lado, eu era só a profissional. De repente eu virei administradora também, né? Então, essa coisa de orçamento, de ligar para editoras, então foi desafiador mesmo. E ao mesmo tempo eu tinha que entregar um jornal todo dia. E com 2 pessoas, 2 repórteres, não era possível. Então eu fui repórter, eu fui editora, eu fui administradora, eu fui editora, eu fui tudo em 3 meses da redação. A gente um dia praticamente dormiu dentro da redação para conseguir entregar o jornal de domingo. Então eu cheguei 8 horas da manhã, eu saí da redação do jornal 6 horas da manhã do outro dia. Isso de sexta para sábado, porque a gente tinha que fechar o jornal de sábado e a gente tinha que fechar o jornal de domingo. E aí nós éramos 3 pessoas e eu saí da redação 6 horas da manhã. E como é que era isso de lidar com os prazos das redações, né? Porque ao longo da história você trabalhou no tipográfico, depois no mais moderno, depois você voltou para uma coisa mais simples. Como é que é para o jornalista lidar com essa questão do prazo? O tempo, ele é desafiador, né? Tem até aquela coisa assim do deadline, né? O momento da morte ali, porque é bem isso, chega ali, é o limite. E engraçado assim, o Jornal Correio tinha sua própria gráfica e era uma potência, porque eles publicavam na época as listas, guia C, então tinha todo um maquinário que era uma coisa muito moderna para a época, né? Faziam muitos serviços para fora, São Paulo e tudo, então era outra tecnologia, mas a gente tinha prazos, porque tinha aquela coisa, se até meia-noite o jornal não tiver na gráfica, ele atrasa no outro dia, atrasa para as bancas, atrasa com tudo. Então era uma pressão muito grande. No jornal, no diário, o dono do jornal é dono de uma gráfica, então rodava na gráfica dele, mas tinha essa cobrança e assim, por alguns dias, em alguns momentos, teve um estresse ali, porque tinha que entregar o jornal 7 horas da noite. E às vezes 7 horas da noite está acontecendo alguma coisa e eu tive que segurar o jornal, acho que umas 2 ou 3 vezes.
e mudar toda a capa em função de situações que aconteceram por volta de 6h30, 7 horas da noite. E isso causou muito estresse, eu falo até interno mesmo, porque ele tinha aquela mentalidade de que era um jornal comercial antes, então era alguma coisa muito programada, era aquilo lá e pronto, e não cabia, não entendia a profundidade da coisa de estar lidando com o factual em um diário. Então a gente teve alguns embates assim, calorosos, mas eu, em defesa do jornalismo, eu falei, eu vou segurar. E ele, mas a gente só vai segurar até 8. Eu falei, eu vou segurar até a hora que for necessário. Mas nós vamos sair com essa manchete amanhã. Então aquela coisa de bancar e do jornalismo que pulsa, né? E assim, o jornal vai atrasar nas bancas. Melhor atrasar e chegar quente, chegar com a notícia, do que chegar mais um jornal, que não vai fazer diferença. Então houve, assim, alguns embates, mas que eu acho que valeu muito a pena e que trouxe algum aprendizado para eles também. E para você, o que fazer jornal impresso te trouxe de aprendizado? Tudo que eu sei, eu falo assim, eu agradeço muito, assim, porque me deu essa questão da escrita, do quanto é importante continuar lendo e continuar aprendendo todos os dias, né? Porque para mim o escrito é documento, escreveu tá ali, registrou. Eu tenho o jornal Triângulo de 93 até hoje, eu tenho clipes, então assim, tá ali, é documentado. Então esse cuidado com a língua portuguesa, esse cuidado de ir atrás, de aprofundar, infelizmente coisas que a gente não vê mais no jornalismo de hoje, mas eu falo assim, tudo que eu sei, eu agradeço muito os jornais que eu passei, as revistas, assim, porque me deram essa maturidade, né? De escrever, de buscar fontes, de fazer contatos, de ter as fontes e aí de preservar essas fontes, isso é muito importante, todo jornalista tem que ter. Então foi uma verdadeira escola. Eu assim, hoje, olhando para trás, você abriria mão para trabalhar na Rede Globo? Não. Sabe, eu fui feliz na minha trajetória. Você falou que quando você estava no Correio, você participava da formação dos estagiários. Sim. Né? O que é o maior desafio para lidar com jovens jornalistas? E aí foram situações. Eu acho que passaram por mim mais de 20 nesse período que eu fiquei à frente ali dos estagiários. Hoje eu brinco com eles, eu entro nas redações e falo, meus filhos, meus pupilos. Eu brinco com todo mundo. E aí agora são pupilos 2 vezes, porque depois de um longo tempo eu fui professora universitária e eles estão aí no mercado, né? Então é muito legal assim, eu entrar na redação e ver todo mundo lá. Mas foi desafiador, assim, porque era um outro tempo, tinha chegado tecnologia, eles brincavam comigo que eu era dinossauro, porque quando eu contava que eu era da máquina de escrever, que eu fiz curso da datilografia, então assim, e são perfis, né? Pessoas, cada um de um jeito, então, mas sempre com muito cuidado, assim, e eu sempre, por eu ter formação como professora, feito magistério, era aquela coisa voltada para criança, eu sempre procurei ser muito didática. Então, olha, isso aqui não ficou legal, mas não ficou legal por isso. E se você for por esse caminho? Não, mas aqui você deveria ter ouvido o fulano. Mas você me contou que você ouviu o fulano falou isso e você não pôs aqui. Mas é porque eu achei. Então sempre era uma discussão e eu deixava eles muito abertos, assim, para se defender, para defender a sua pauta, para perguntar. Então era um momento muito rico ali que a gente tinha no início da tarde. Quando você avalia hoje, né, o que o jornalismo impresso, o que esse tempo que você trabalhou no jornalismo impresso, como é que você avalia o papel que os jornais impressos tiveram? Era fundamental, assim, eu falo que... E ainda hoje a gente ouve muitas pessoas, assim, Uberlândia, uma cidade de 800 mil habitantes, né, falam-se até de 1 milhão. Não tem um jornal que represente a cidade. Porque o diário está aí, mas ele está mais online, a tiragem é pouca, não chega para todos. Não ter, sabe? E aquela coisa, mas a gente está caminhando para o fim do impresso. Tá, mas o que vem substituir esse impresso? A gente está observando aí os sites de notícias, os portais crescendo, mas é um jornalismo diferente, é um jornalismo superficial, né? Porque tem técnicas de SEO e tal, então é muito preocupado com essa questão da entrega, da tecnologia, do que da informação mesmo.
Então, o jornal impresso e diário, principalmente, ele foi uma escola nesse sentido, sabe? De preparar o repórter ali, o jornalista, nessa questão da busca da informação, da essência do jornalista, né? De ter curiosidade, de ouvir histórias. E hoje é tudo muito rápido. Nos portais, às vezes, é um textinho de 20 linhas e que você ouve um lado. Então, é muito superficial, não tem aquela profundidade que os jornais impressos traziam. E tanto que, assim, era tão rico, porque você assistia a televisão, mas você corria para comprar o jornal e ler, porque a televisão não passava metade dos detalhes que tinha no jornal impresso. Então, era diferente, é histórico, eu acho, assim, e infelizmente está acabando. Quais foram as suas referências no jornalismo impresso, seja de Uberlândia, seja de fora? Eu sempre li muito, assim, jornal. São muitos. Eu gostava muito do Clóvis, né? Clóvis Barros Rossi. Esse que tem uns livros, eu tenho uns livros dele. Gosto muito. Nossa, são muitos. Eu lia muito o Correio Brasiliense, tinha um jornalista lá, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas que eu tive a oportunidade de conhecer ele, eu fui visitar ainda fora da faculdade, eu fui em Brasília e fui no Correio Brasiliense e o conheci. Então, assim, eu falava que ele era uma referência para mim, mas tem tantos anos, eu sou fraca de nomes. Aqui, algum profissional local te influenciou? Eu fiz uma grande escola com a Ruth Rocha. Eu lembro de muita coisa, assim, às vezes eu passo uma situação assim, eu falo, nossa, se a Ruth Rocha estivesse aqui, ela morria agora. Né? Porque ela era durona, muito dura, mas era uma pessoa que ensinava muito, do jeito dela, né? Mas que ela ensinava muito. Eu brinco até hoje quando eu vejo derby, eu lembro dela na hora, porque ela detestava essa palavra no esporte, mas existe. Então, às vezes a gente também ia em confronto com ela, assim, não, mas existe, não sei o que, e defendia. O editor de esporte defendia muito isso. Uma jornalista que eu gosto muito, assim, que depois a gente virou amigas e que eu gosto muito, gostava do texto dela, gostava do jeito dela apurar, a Alba, que foi, eu falo com ela, assim, eu agradeço muito ela até hoje, assim, e eu fiquei no lugar dela depois, né, então, assim, eu falo, você foi boa professora, porque eu peguei até seu lugar. Eu gostava muito do jeito dela escrever, assim, e ela era aquela assim, vem cá, senta aqui. Ela só corrigia o texto da gente com a gente do lado. Então ela ia mexendo no texto e explicando. Então eu aprendi muito, e quando eu fui trabalhar com os estagiários, eu lembrava muito disso, eu falo que é o legado, né? Ela punha do lado. Isso assim, eu vou mexer aqui no seu título, tá? Por isso. Tá vendo aqui? Traz isso aqui pra cima, não ficou muito melhor? Então era aquela coisa de ensinar mesmo. E isso eu levo pra vida. Trabalho para defender uma matéria? Já, algumas. Sou briguenta. Hoje eu não sou briguenta, eu sou posicionada. Qual que você se lembra, assim, que te marcou? Tiveram situações. Com a Ruth era uma que a gente brigava muito. Os outros, assim, parece que tinha medo dela, né? A gente se enfrentava ali. Porque ela falava, eu não gostei disso aqui, mas você foi lá apurar? Eu era meio assim, tupetuda, sabe? Não, mas isso foi o que eu ouvi. E eu quero ser fiel à minha fonte. Ela falou isso. Então, tinha brigas assim. Às vezes ela, não gostei desse começo aqui, não sei o quê. Aí ela falava como é que tinha que ser, eu falei, não. Então, dessas defesas assim de lead, então eu sempre fui muito de defender. Mas eu lembro de uma briga e foi com uma pessoa que eu amo muito. E esse dia eu saí muito chateada, eu fui embora da redação. Falei, amanhã eu nem devo trabalhar aqui mais. Mas eu fui embora. Eu tava grávida, então justifica. Eu catei a bolsa e fui embora. Na reunião de pauta, o Jorge Alexandre, ele estava como chefe de reportagem esse dia. E a gente discutindo as pautas de domingo. E ele me deu uma pauta de agronegócios. E eu não sei porquê, a gente começou a discutir ali a pauta, eu não acho que tem que ouvir isso, tem que ouvir aquilo. É para você fazer como eu estou mandando. Eu falei, não, se é para fazer como é que você está mandando, vai você e faz. E levantei e fui embora. E fui embora da redação.
E aí eu falei, no outro dia eu falei, e agora? Eu tô empregada, eu fui demitida por justa causa, e agora? Eu tava grávida, então teve perdão. Mas foi uma situação que ficou bem chata, porque foi na frente de todos os repórteres, de estagiário, e depois ele veio conversar comigo, me pedir desculpa, e eu também. Então, assim, foi uma situação que a gente se resolveu, porque a gente é muito amiga até hoje. Mas essa foi uma situação, assim, que me chateou bastante e que me marcou. E já foi mais pro fim, né, assim, muito tempo que eu já estava na redação. Mas eram brigas, assim, tinham as discussões com a Roberta era a chefe de reportagem, também muito durona. Então tinha umas brigas assim de pauta, sabe? De não concordo, aquela coisa de a pauta caiu, não existe, né? A pauta caiu, não existe pro bom repórter, pro bom jornalista. Então tinha umas defesas assim, uns embates. E o lado bom, assim, vocês também saíam juntos, existia um coleguismo, como é que eram as relações entre os jornalistas na sua época? Muito boa, assim, a gente fazia amizades, eu falo que não eram só colegas de trabalho, não. Tem amigos que a gente, né, colegas que a gente leva pra vida. E tem alguns, assim, não são amigos próximos, tipo, de frequentar casa mais, aquela coisa, mas que são amigos que eu sei que eu posso contar. A hora que eu precisar eu ligo e tá ali um help. Foram muitos no Correio, eu falo assim, até porque eu vivi mais tempo dentro do Correio do que dentro da minha casa, né, assim. Então foram relações que eu construí mesmo. Nossa, tantos, assim, o próprio Jorge Alexandre, a Cecília, que hoje mora em Goiânia, a Priscila Mundinha, a Luciana Tibus, então fiz muitas amizades, assim, e a gente sentava, eu lembro da redação, eu sentava num corredor que abria a porta e tinha um corredor assim, então era a Cecília, o Rogerinho, que hoje mora em Portugal, eu, então a gente era tão amiga assim, aquela coisa bem de colega de escola, a gente virava pro lado assim, sabe, e dava uma fofocadinha, bem, eu falo assim, bem colégio de escola mesmo, a carteira e tal. E aí depois a redação mudou, que ficou essa coisa de as baias, né, um de frente pro outro. E aí eu acho que até acabou ficando mais próximo, assim, todo mundo ali, porque era uma mesona, assim, né, então você ficava um de frente pro outro. Então eu acho que ali estreitou mais relações. Então a gente saía para botecos, marcava churrasco na casa do outro. Isso acontece ainda, esporadicamente, mas acontece. Você falou também que você foi professora universitária, né? Sim. Você ensinava o jornalismo impresso, você chegou a trabalhar com seus alunos as características e os aspectos específicos do jornalismo impresso? Sim, o que foi legal? Eu fiquei 5 anos, né, como professora. E as minhas disciplinas todas eram voltadas para a redação. Então eu dei rádio redação, TV redação, jornal impresso, revista, então tudo voltado para a redação. Então a gente trabalhava muito. E aí trabalhar essas características, né, de cada um, porque são veículos diferentes, com públicos diferentes. Inclusive eu dei também mídia, jornalismo organizacional, então teve várias assim. Mas dentro da redação, como que a redação de um veículo para o outro muda? É diferente a redação do rádio, é diferente a redação de TV, e aí o que você tem que valorizar em cada uma. E aí eu tive essa oportunidade nesses 5 anos e foi muito rico. Uhum. O que você gostava mais, de apurar, ou de escrever, ou de editar? Eu acho que as duas coisas, assim, apurar e escrever. Embora o escrever era um desafio, no sentido de que eu converso muito, mas eu era boa ouvinte. Então, assim, como eu gosto de história, eu me envolvia. E dependendo da história, você esquecia que tinha que voltar para a redação, que você tinha horário e aí você ficava. E tinha locais que você chegava assim, a pessoa te recebia tão bem, que você sentia assim, tô na casa da comadre, batendo papo e tomando café, né? Você tirava aquela coisa, então você se envolvia na história. E é gostoso, né? E eu tenho isso até hoje. Por exemplo, eu ando nos Uber, eu saio de lá com altas histórias. Meus filhos ficam assim, como você deu conta de saber da vida da pessoa em 10 minutos que você deslocou de um lugar? Eu falei, gente, eu entrei, ele foi com minha cara, ele achou que eu era psicóloga, começou a desabafar. Então, assim, contam altas histórias, eu sei, eu gosto muito, assim, eu queria ter a oportunidade um dia de colocar isso num livro, sabe? Porque são tantas histórias que chegam
E às vezes assim, fala assim, hoje eu nem tava afim de conversar, e a pessoa começou a contar a vida, e começou como que ela foi parar no Uber, por que que ela faz Uber, e é maravilhoso, assim, eu falo assim, gente, eu ganhei meu dia hoje, porque eu ouvi uma história, eu conheci uma pessoa. E aí escrever, o desafio que eu falo, não era essa questão de português, de ter dificuldade, de organizar, mas era aquela coisa assim, o cuidado, o preciosismo. Eu tô escrevendo a história de alguém, eu tô contando a vida de alguém. Da mesma forma que ela me impactou, o meu texto tem que impactar outras pessoas, tem que chegar a outras pessoas na mesma emoção. Então era esse desafio. Fora do jornalismo impresso, né, desde essa experiência do diário, o que você faz? Com o que mais que você trabalhou? Trabalho. Trabalho. Eu falo que eu brinco assim, eu sou bombril, gente, mas agora é só mil utilidades, né? Porque não usa mais na antena. Mas tudo dentro da comunicação. E às vezes eu me pego nesses desafios assim, se eu deixar de ser jornalista, comunicador, o que eu vou ser? Eu não sei ser mais nada. Tirando fazer bolo, essas coisas, eu não sei fazer mais nada. Então hoje eu tenho uma agência de comunicação integrada e eu trabalho com assessoria de imprensa, eu tenho um site de notícias há 12 anos, que é o Notas e Prosas, então é o meu lado ali meio jornalista, porque ainda não é o jornalismo que eu fazia e nem que eu queria fazer, mas que tá lá porque assim, é uma forma que eu tenho de ter contato com o factual. Porque dentro de assessoria você vive um outro mundo, né? E hoje eu dou treinamentos, eu estou muito focada nisso, de treinamentos de oratória e media training. E quais que são hoje as coisas mais importantes para você? Dentro da comunicação, do jornalismo, nossa, difícil, dentro desses três, assim, porque são paixões muito diferentes. Inclusive eu tô vivendo um processo assim, 12 anos de site. Eu não tô tendo tempo de atualizar e dar o valor que ele merece, o cuidado que ele merece. Aí os meninos ficam assim comigo, os colegas, desapega, contrata alguém para fazer. Eu falei, não, mas aí não sou eu que tô fazendo, não tem graça, eu quis o site para ser meu, para eu escrever, e não tô tendo essa constância, esse tempo. E aí, engraçado, até essa semana eu pensei, eu acho que eu vou acabar com o site o ano que vem, porque ele não é o que eu esperava que ele fosse, ele não chegou onde eu queria por falta de dedicação, de tempo mesmo, para ser eu queria que ele fosse um jornal eletrônico ali, notícia mesmo, mas aquela coisa que a gente aprendeu de notícias. E hoje ele é um reprodutor de release. Então isso está me frustrando de certa forma e me consumindo tempo. Estou apaixonada por treinamentos, porque essa coisa do poder da comunicação, né, de mudar vidas, de mudar comportamentos, de melhorar vidas, então eu estou muito apaixonada por isso. Tenho me dedicado muito a isso, estudado muito, feito muito curso. E assessoria é uma paixão, porque foi logo depois que eu me formei, então tem 30 anos aí que eu trabalho na área de assessoria também. E é bem gostoso, porque eu acabo lidando assim com a imprensa também, né? Porque eu tenho que fazer contato, eu tenho que acompanhar entrevista. Então eu tô ali no meio e acabo continuando a ser conhecida no meio. Então é legal. O que você considera que o jornalismo trouxe para a sua vida? Tudo. Eu só sou o que eu sou por causa do jornalismo. Sim. Eu não sei tirar o jornalismo de mim, sabe? Eu falo assim, quem é Margarete Castro? A jornalista. Eu acho que eu fui muito mais jornalista do que eu fui mãe, do que eu fui esposa, porque era aquela coisa assim de cabeça, eu sempre tive isso. E aí acho que por isso que também o site tem me frustrado, porque eu entro de cabeça, é aquela coisa, ou é para fazer bem feito ou não precisa fazer. Eu estou me educando com isso, com essa questão do perfeccionismo que eu tenho muito, mas tudo que eu sou, assim, tudo que eu construí em Uberlândia, né, nesses 35 anos que eu estou aqui, minha casa, o carro que eu tenho, as viagens que eu fiz, tudo foi o jornalismo que me deu, foi o meu trabalho. E como você avalia o jornalismo que você experimentou em Uberlândia? Vamos deixar de fora o cenário atual, né? Como você avalia o jornalismo ao longo desse tempo em que você trabalhou?
foram processos, né? Assim, teve momentos crescentes, muito bons, de que você acreditava mesmo no jornalismo, aquela coisa do quarto poder, né? Porque você sai da faculdade com aquela coisa, você é o quarto poder, então assim, eu vou fazer e acontecer, a gente vai, sei lá, mudar uma cidade, mudar uma comunidade. Então eu experimentei um pouco disso, porque estava ali pulsando, né? Muitos jornalistas, a gente acreditava nisso, na imparcialidade do jornalismo, então tentava-se fazer um jornalismo mais imparcial, mesmo sabendo, claro, e sempre foi assim, de que todo veículo de comunicação é uma empresa e gera faturamento. Mas ainda tinha aquela, sabe, eu falo aquele lado poético do jornalista, de fazer mesmo, de ser poder e de transformar. Então, eu acho que a gente viveu isso há algum tempo, quando tinha concorrência, né? O próprio Jornal Correio, o Jornal Triângulo, fazia isso, fazia você querer ser melhor e você aprender mais. As TVs, quando eles valorizaram o profissional formado e diplomado, aquela coisa, a gente só contrata quem é formado, eu acho que isso é importante, eu sempre fui uma defensora do diploma, não porque eu acho que as pessoas não têm o poder de aprender, tem, mas eu defendo que o jornalismo é técnica, muito mais que dom, ele é uma técnica, e que você só aprende técnica na escola, na faculdade, fazendo. Então a pessoa pode ser muito boa de texto, mas ela não tem a técnica jornalística, e é diferente. A gente tem N tipos de texto, né? Literário, jornalístico, crônica, e cada um é de um jeito. E às vezes você é muito bom cronista, mas você não é bom jornalista. Então eu sempre defendi muito. E assim, aí ao longo do tempo veio vindo tantas coisas, eu acho que acompanhando o cenário econômico, político também, essa questão que a gente viveu muito tempo também da violência contra o jornalismo, da possível censura, o não diploma para jornalistas, eu acho que isso tudo contribuiu para o que a gente vive hoje de jornalismo, que infelizmente deixa muito a desejar e faz a gente repensar, eu quero mesmo continuar sendo jornalista? Era a minha última pergunta, assim, né? Como é que você vê o futuro do jornalismo em Uberlândia? É preciso reinventar, tá? Em Uberlândia a gente vive um cenário, para mim, muito triste, porque nós temos poucos veículos de comunicação. Esses poucos veículos de comunicação, eles estão indo para uma linha muito empresarial, comercial, cada vez mais. Então, você oferece uma pauta, é aquela coisa, isso é comercial. Mas se você não quer fechar um anúncio junto, quase uma venda casada, então deixa muito. Então, o repórter, o jornalista que quer continuar sendo jornalista, ele precisa se reinventar, e reinventar todo dia. E em função disso, mas também em função de tecnologia, em função da rapidez da informação. Então, é preciso buscar esses novos canais, esses novos meios de fazer esse jornalismo e de fazer ele chegar. Tem alguma coisa que eu não perguntei quando nós combinamos? Eu quero contar aquela história, aquela memória legal. Não, acho que foi bem amplo, assim. Eu só lamento, é porque eu tenho a memória ruim, assim, de nomes, e foi muita história, né? Tem 30 anos, eu ouvi muita coisa, escrevi muita coisa. Lógico que tem as que marcam, mas assim, eu queria lembrar de mais histórias, mas foi muito bacana. Tem a Margarete escritora também, né? Você também escreve crônica e tal. Como é que é esse seu lado? Isso vem lá da infância. Minha mãe fala assim que eu sempre fui muito criativa, né? Aquela coisa de inventar brincadeira, muito criativa. E às vezes, assim, eu entendi que nem todo mundo estava preparado para minha imaginação. Então eu punha no papel. Então, desde sempre eu fui de escrever poesia, só que eu tinha vergonha das minhas poesias. Eu escrevia e achava assim, nossa, que piegas, que ridículo. Nossa, se alguém lê isso um dia eu vou morrer. E aí eu trancava, eu lembro que eu tenho até hoje um diário que ele tem chaves. E eu escrevia ali e trancava. Até que um dia eu conheci uma pessoa iluminada, assim, que ela me tirou da caixinha, que é a Ivone de Assis. Ela me convidou para um sarau, eu fui, e aí aquele olhar crítico que a gente tem, né?
E eu ouvi muita coisa, li muita poesia, muita crônica. Eu falei, uai, a minha não tá tão ruim assim não. E tive coragem um dia de apresentar uma das minhas poesias lá do meu jornal, do meu diáriozinho trancado. E as pessoas me aplaudiram e depois vieram comentar. Eu falei, será que eu sei escrever? E depois disso eu tomei coragem, então eu escrevo. Estou fazendo um livro de crônicas que está aí, contos e crônicas. Quero lançar qualquer dia desses. E na verdade eu tenho 3 livros aí na agulha que um dia eles saem. E são estilos bem diferentes, assim. Legal. Como é que foi contar a sua história, Margot? Ai, maravilhoso. Reviver tudo isso, né? Eu falo assim, tem o quê? Uma hora aqui que a gente está conversando e você viver 30 anos, assim, da sua história, da sua trajetória. Legal, é a primeira oportunidade que eu tenho de contar tudo, assim, de quando eu cheguei de Paracatu até os dias atuais. Agradeço, estou feliz.